É por isso que muitas vezes o Ho'oponopono não funciona para você. Não só para você, como para muitas pessoas. Essa semana tem circulado pelas redes sociais uma história. A história sobre o pai e o filho. E é sobre essa história que eu vim contar para vocês aqui. É uma história apenas, ok? Mas é uma coisa que entra no nosso subconsciente e muitas vezes faz com que a gente acredite em determinadas coisas. E daí nós temos uma dificuldade enorme de poder limpar crenças dentro do nosso subconsciente. Me chamo Cléo Santos, esse é o canal Universo Intuitivo, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que vocês prestassem muito bem atenção na história que eu vou contar a vocês agora. E isso, muitas pessoas irão se identificar, assim como eu me identifiquei durante muito tempo da minha vida. E vendo essa história novamente, me veio uma coisa dentro dos meus pensamentos, mas logo eu limpei, porque logo eu entendi que essa história é isso aqui que eu vou contar para vocês agora. Um dia, o pai rico levou o filho para uma aldeia, um passeio na aldeia. Ele queria mostrar ao filho como era a vida de alguém pobre. Eles passaram um tempo lá na aldeia dessas famílias pobres. Ao retornar do passeio, o pai perguntou ao filho: "Como foi o passeio?" Aí o filho respondeu: "Foi ótimo, pai." Aí o pai pergunta: "Você viu como vivem aquelas famílias pobres?" E o filho respondeu: "Sim." Aí o pai pergunta: "Então me diga, o que você aprendeu com essa viagem?" E o filho respondeu: "Nós temos um cachorro, eles têm 4. Nós temos piscina, eles têm rios. Nós temos luz de LED à noite, eles têm estrelas no céu. Nós compramos alimentos, eles cultivam os deles. Temos paredes e muros para nos proteger, e eles têm amigos, parentes. Nós temos televisão, e eles passam o maior tempo com a família." O pai do menino ficou sem palavras, e em seguida seu filho acrescentou: "Obrigado, pai, por ter me mostrado como somos pobres." Aí eu quero muito que vocês dêem uma pausa nesse vídeo agora e pense nessa história que eu acabei de contar. Vá até os comentários e diga para mim o que vocês acharam dessa história. O que vocês viram de positivo nessa história. E aí, eu quero dizer a minha opinião sobre essa história. A minha opinião é que isso tudo é uma grande pegadinha. Aqui só está querendo dizer a diferença entre o rico e o pobre no lado negativo da coisa. Isso aqui nada mais é que a romantização da pobreza. Quando a pessoa romantiza a pobreza. Essa história, ela está circulando na internet. E todo esse tipo de coisa, de história que circula na internet, geralmente tem muitas visualizações, tem muitos compartilhamentos, porque soa como uma história bonita. Mas na verdade aqui não tem nada de bonito. Ao meu ver, o que essa história está dizendo a gente é que existe um grande abismo entre a riqueza e a pobreza. Existem diferenças entre o rico e o pobre? Nós sabemos que existe, isso é gritante, a gente sabe disso. Só que dessa forma como é mostrada, ela está querendo dizer que o pobre tem tudo e o rico só tem dinheiro. Que o pobre tem luzes, na verdade, que o pobre tem as estrelas do céu, que o pobre tem os rios, que o pobre tem família, que o pobre tem parente, e o rico só tem muros, grades, coisas para protegê-los, sabe? Coisas assim que podem protegê-los de algo que venha a acontecer de errado com eles. Que ele só tem dinheiro, só se preocupa com o dinheiro, não tem família, só quer ver TV, tem um cachorro só, não tem vários cachorros como o pobre tem. Não estou generalizando, mas muitas pessoas pensam dessa forma. Quando vê uma história dessa na internet, começa a colocar aqui no subconsciente que ser rico não é bom. Que ser rico é como você fazer um pacto com aquele lá. Olha, eu vou ser rico, mas vou ser sozinho, só vou ter paredes para me proteger, só vou ter dinheiro para usufruir, mas eu não vou ter família, eu não vou ter ninguém.
E isso não tá certo, isso não é certo. Muitas vezes a gente se pega contando essas histórias para os nossos filhos. E aí quando os nossos filhos crescem, eles crescem com essa mentalidade. Que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é só para você poder se distanciar das pessoas. Que o pobre sim, o pobre tem alegria, o pobre tem prazer, o pobre tem família. Mas muitas pessoas sabem, a grande maioria sabe, que quando há uma diferença, não tem isso que eu sou rico, eu sou pobre, por isso eu tenho diferença na minha família. É pobre, é rico, todos têm diferença em família. Pobre e rico sempre passa por algumas necessidades com relação ao grupo familiar, à saúde, a tudo que um pobre faz, passa, o rico também passa. Só que com uma vantagem, às vezes, para o rico. Se ele tem algum problema de saúde, ele tem o dinheiro para pagar uma consulta, ele tem o dinheiro para se internar, ele tem, sabe, ele tem recursos. E o pobre, o que que ele tem? Muitas vezes ele vai ter que fazer vaquinha, muitas vezes ele vai ter que pedir ajuda, muitas vezes ele vai ter que depender aí do SUS. Então, esse tipo de história não é um tipo de história para se contar para um filho, não é um tipo de história para se olhar na internet e se compartilhar. Você tem que prestar bem atenção naquilo que você lê. Porque tudo aquilo que parece bonitinho, tudo aquilo que parece legalzinho, na verdade está romantizando a pobreza. Está querendo dizer assim, olha, se eu ganhar muito dinheiro, amanhã as pessoas não vão me olhar, eu vou ser uma pessoa sozinha, eu vou ser uma pessoa triste. Lembrando a vocês que muitas vezes as pessoas dizem o dinheiro não traz felicidade. Muitas vezes a felicidade ela precisa vir antes do dinheiro, essa é a realidade. Mas o dinheiro ele é fundamental na vida das pessoas. Quando você coloca esse tipo de história para seu filho pequeno, ele vai crescer limitado. Assim como nós crescemos limitados vendo essas histórias, os filhos crescem limitados. E muitas vezes eles podem até ter um potencial muito grande para ser uma pessoa bem-sucedida, mas no subconsciente dele, essa história vai soar como verdade. E ele vai dizer, mas para que eu preciso disso? Para que eu preciso de tanto dinheiro? Para que eu preciso desse status se eu sou feliz assim como sou? Vivendo aqui do jeito que eu vivo. E muitas vezes ele não vive numa condição legal. Mas conforme foi passado aquilo para aquela criança vai crescer com aquela mentalidade. E ela não vai dar um passo a mais. Ela não vai querer sair da zona de conforto com medo do que aquele novo pode causar na vida dela. Com medo de perder amigos, com medo de perder a família, sendo que nós temos problemas e diferenças independente do status, independente de sermos pobres, independente de sermos ricos. Então pensem nisso. Quando vocês se depararem com esse tipo de história, analise. Veja se isso realmente procede. Veja se realmente isso condiz com aquilo que você quer. Quando você pratica a lei da atração, quando você pratica o Ho'oponopono, você tem que limpar essas crenças do seu subconsciente, porque o dinheiro só vem até você quando você deixa de pensar dessa forma, quando você deixa de achar que dinheiro não traz felicidade, quando você deixa de achar que só tem nas estrelas do céu, os rios e o cultivo natural, eles cultivam, eles têm as estrelas no céu, eles, a criança falando tudo isso, quando você pensa nisso, é o que você vai ter. Você não vai ter mais que isso. Mas isso na visão da criança, porque às vezes nem as estrelas no céu o pobre consegue ver. Com tanto problema que ele tem, ele não consegue nem olhar para o céu. Não é? E o rio, ele pode até ter um rio muito lindo perto lá da casa dele, mas nem lá ele vai. Com tanto problema que ele tem, ele nem consegue ver o rio que ele tem. Conforme tantas crenças que ele tem, tantas dúvidas, falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo, eles não têm nem por que ficar olhando essas coisas. Então, pensem bem, quando vê essas histórias nas redes sociais, presta atenção, fuja, não ensine esse tipo de coisa para o seu filho. E tire isso da cabeça se você quiser limpar o seu subconsciente para poder atrair uma vida épica, uma vida boa, uma vida que você realmente merece, ok? Para você que ficou aqui até agora, muito obrigada e conta aqui para mim
o que vocês acharam dessa história. Até mais!